ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Lucas Gil. Declaração de líder do PL, senhora presidente. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem e acompanham pela TV Câmara. Gostaria hoje de tratar nesse grande expediente de um tema fundamental para a nossa recuperação e também ações preventivas que o governo, os municípios de Caxias do Sul, os municípios da Serra devem tomar. Após essas grandes enchentes, as fortes chuvas que assolaram todo o nosso estado, muito se falou, né, em socorrer as vítimas, agora o socorro financeiro às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, a reconstrução do nosso estado, vamos dizer assim, para mitigar aí todos os danos que foram sofridos pelas cidades, e também, enfim, todas as ações que temos que empreender agora a partir deste momento, né, vamos dizer, na recuperação das cidades. Políticas públicas estão sendo encaminhadas pelas prefeituras, pelo governo do estado, enfim, para atender a essas demandas, e vamos ter que enfrentá-las a partir de agora. Muito se falou em prevenção, muito se falou em desassoreamento dos rios, enfim, de medidas que temos que tomar, mas considero uma das maiores preocupações aqui, principalmente para Caxias do Sul e para a Serra Gaúcha, a questão das encostas e da proteção das encostas dos nossos municípios da Serra. Então esse é um tema crucial para todos os nossos municípios, a proteção das encostas, que com o aumento destas chuvas, a contenção tornou-se prioridade para garantir a segurança e a mobilidade na nossa região. A gente tem que entender, né, tudo o que aconteceu, absorver todas as informações, e Caxias do Sul, diferentemente de municípios como Vale do Taquari, né, enfim, Porto Alegre, a região metropolitana, que tem rios caudalosos, rios extensos e grandes, e se tem uma preocupação lá com o desassoreamento dos rios, vamos dizer, a dragagem desses rios, enfim, para fazer frente a possíveis novas enchentes. E a região do Taquari, por exemplo, já estava acostumada com a questão das enchentes, mas é uma política pública que eles vão ter que desenvolver por lá. Mas nós aqui, na região da Serra, enfrentamos outro tipo de problema, que é justamente as nossas encostas e todas as políticas públicas que nós vamos ter que fazer para o enfrentamento dessa situação. E esse verifico como um dos principais problemas, porque a gente se pergunta, professor Zanquim, quanto que representa para a economia do município vamos dizer assim, a queda de uma encosta dessa, ou o isolamento de uma cidade como Caxias do Sul. Evidentemente que esse não é um problema só de Caxias, mas porque nós estamos interligados aqui na questão da Serra, uma situação que acontece em Farroupilha vai impactar na economia caxiense, aconteceu em Bento, aconteceu em Veranópolis, aconteceu na nossa região, vai impactar aqui. Mas o que estamos fazendo e quais os projetos que vamos encaminhar? Eu aqui quero saudar a atitude na forma diligente que o governo Adiló atuou frente às mais diversas situações que as fortes chuvas trouxeram, mas aqui destacar alguns projetos, aqui 2 projetos que foram encaminhados pelo governo municipal na execução de muros de contenção que estamos encaminhando. Um deles, que é a estabilização da encosta do município, aqui vamos dizer assim, de contenção de concreto aramado para estabilização de encosta,
no loteamento Eusébio Beltrão de Queiroz, na rua Cristóforo Rondon, uma obra que está estimada em mais de R$500 mil. E também uma outra área, uma execução de contenção em gabião para estabilização de encosta aqui no município de Caxias do Sul, em área pública, na rua José Miquelon, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Aqui também em zona urbana, uma obra orçada em R$1.500.000. Mas nós temos que atentar a toda a questão do interior da nossa cidade, as estradas do município e principalmente as questões das barragens dessas encostas. Quem pediu a parte? Vereadora. Vereador Lucas, né, salientar a intensidade com que a gente viveu esses eventos, né, especialmente no interior de Caxias do Sul. Tive a oportunidade de visitar, né, algumas comunidades no interior, Menino Deus, por exemplo, né, onde a gente viu realmente propriedades que perderam tudo, né? Perderam o seu negócio, perderam as suas parreiras, e diante disso a gente realmente se preocupa, né? Quem é mais jovem ainda tem mais facilidade de recomeçar, de reconstruir, mas a gente não pode virar as costas para aquelas pessoas de mais idade que têm inúmeras dificuldades, né? E parabenizar o prefeito, a equipe que diariamente, sábados, domingos, feriados, fazendo agendas, ações direto nessas comunidades, né, auxiliando. Ainda bem que a gente teve, né, a compra desses equipamentos, dessas máquinas que puderam estruturar os serviços que foram executados. Do contrário, estaríamos em uma situação muito pior. E aguardar, né, especialmente que o governo federal se manifeste com relação à linha de crédito rural. O que vai fazer por esses agricultores que muitas vezes tiveram prejuízos milionários? Então, é muito importante que a gente esteja unidos, né, buscando alternativas, buscando soluções. Não preciso nem falar da situação de Galópolis, gravíssima, né? Tivemos pessoas que perderam não só a casa, como perderam a vida ali também. Então, a gente precisa realmente, né, desse suporte do governo federal, governo do estado, que vem se fazendo muito presente aqui em Caxias do Sul também e vem contribuindo financeiramente para essas situações. E se a gente não, de fato, sensibilizar as pessoas, e quando falo sensibilizar lá em Brasília, à medida que esta comoção, porque ela está passando, né? A gente observa que as pessoas já estão retomando a sua rotina, né? Já estão diminuindo a quantidade de voluntários que estão auxiliando. E como ficam essas pessoas, né? Então a gente realmente precisa desse esforço e ele tem que ser conjunto. Muito bem, exato. E choveu demais. Foram 900 milímetros em questão de 30 dias. Isso é uma chuva que estimada seria para um ano inteiro. Então ela veio a chuva forte e com muita intensidade, o que assolou a nossa região. O solo está encharcado e a previsão é de mais chuvas a partir desta semana também. Então isso afeta a nossa cidade. Nós não tivemos aquele problema de enchente como teve Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, até mesmo Porto Alegre, né, Eldorado do Sul, mas nós tivemos esse efeito devastador, essa questão das encostas. Isso me preocupa muito, porque isso pode afetar e nos deixar ilhados aqui. Vidas estão em jogo e nós temos que evitar todos os esforços para esta questão da contenção das encostas. E falando em união, vereadora Tati, é importante a forma diligente que o governo vem atendendo e visitando as comunidades, o investimento em maquinário, enfim, o trabalho dos subprefeitos, de toda a comunidade, de empresários, todos que trabalharam, mas também, ontem mesmo tivemos a visita aqui do vice-governador, que também anuncia vamos dizer assim, novos investimentos, mas o ministro do Transporte, Renan Filho, ele teve recentemente aqui em Caxias, na Serra, e adiantou que haverá recursos para contenção de encostas, e a maior parte delas num volume adicional de 1,2 bilhões de reais. Então isso é importante a gente e aí chamar a responsabilidade realmente para nós, e nós vereadores temos uma questão que a gente pode também acionar os deputados para emendas vir aqui, mas a gente precisa encaminhar realmente estes projetos para contenção dessas encostas. Seu parte, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Bom, acho que a gente debateu por diversas vezes aqui a questão
justamente do desassoreamento dos rios, né? E até a moção foi feita por esta casa, a preocupação é muito grande. As encostas a gente vê aí que está insustentável, solo encharcado, mas... Só que eu vejo muita conversa. O ministro teve aí, até agora não vimos dinheiro na conta. Então, assim, estão falando, os 15 bilhões, por exemplo, para ajuda das empresas. Foi recuado, não veio. Então eles falam, eles são campeão em falar, mas fazer eles não fazem. E vai acontecer a mesma coisa com a Universidade Federal. Pode colocar na conta aí. Falaram dos 60 milhões, não vi um papel até agora. Então é 115 bilhões que falam, mas não vem. 60 milhões que falam, mas não tem nem papel. Tá desse jeito, o PT é campeão de falar. Obrigado, vereador. A gente roga que a burocracia não tome conta, principalmente desse projeto, porque a gente está falando em retomada da economia, do crescimento, inclusive da proteção de vidas, né? Então, o que custa para uma cidade ficar ilhada? Ficar sem acesso às estradas. Então, que pese o investimento que foi feito em maquinário, mas a gente precisa desse investimento também para conter. E esses projetos, eles devem ser de forma rápida, mas também com o uso de uma técnica muito especial. Né? Essas contenção das encostas, elas não podem ser feitas obras de qualquer jeito. São obras que exigem uma técnica elaborada. E aqui gostaria de destacar algumas delas, né, dessas técnicas de contenção de encostas. A primeira dela é o famoso muro de pedra. Uma declaração de líder, né, presidente? Obrigado. Em declaração de líder, segue na tribuna vereador Lucas Dil, PRD. Obrigado, presidente. A primeira técnica, então, o muro de pedras, né, que embora sejam muito duráveis, né, eles precisam ser bem planejados, pois não é flexível, né, ele tem que ter uma técnica, né, que é chamado também de o muro de gabião, né, que é essa técnica utilizada que a gente vê nas estradas, né. Outra técnica, né, a questão do muro de arrimo, né, que é utilizada, né, a gente vê principalmente nas encostas esses taludes que vão tendo pelas estradas, importante, né? A questão, uma outra técnica que envolve também inserção de barras de aço, que é o solo grampeado. A gente pode ver isso na Rota do Sol, tem alguns trechos deste tipo de técnica utilizada. Também aqui, próximo de Galópolis, também temos esta do solo grampeado. E também a questão da cortina atirantada, né, que consiste, né, em painéis verticais que vão ser atravessados, né, por tirantes de aço ancorados no terreno, que proporciona então essa contenção mais robusta, né, da encosta. É um método, ele é muito eficaz, né, mas a sua construção ela é demorada e ela é um valor assim. Ela é muito cara, esse tipo de construção, mas ela proporciona bastante segurança, principalmente nas estradas. Nós temos que também pensar que isso não é só na parte rural ou na parte da questão das estradas. Nós precisamos dessas contenções, principalmente aqui na questão urbana, na região urbana, na parte, vamos dizer assim, das represas, e a gente viveu um momento de tensão, né, na questão ali da barragem da Dalbó e de outras barragens, né? É importante a gente trabalhar a questão do desassoreamento dos rios, é importante, mas a prioridade desses recursos, pois são obras que levam tempo e a gente corre um risco muito grande desses desabamentos. Temos a situação ali de Galópolis, que é uma situação crítica, né? Fendas que vão formando vamos dizer assim, na encosta, e que pode vir a desabar ali, pode inclusive pegar residências, né? E até tirar vidas. Mas a questão das estradas, nós temos aqui diversos acessos em Caxias do Sul, que é ou pela BR, ou por RS, ou por estradas municipais. Então vejam como a vereadora Tati falou aqui da questão da União, porque uma depende de DENIT, a outra depende do governo do estado, a outra depende de recursos municipais. Temos que imediatamente encaminhar esses projetos, cumprimentando o poder público que já encaminhou alguns deles, mas não podemos olvidar a questão das encostas, principalmente na nossa região. É um trabalho conjunto na região com os demais prefeitos também,
pois, como falamos anteriormente, tudo que é afetado aqui na região da Serra vai afetar a nossa economia. Então, vamos manter atentos e vigilantes, cobrando o poder público, inclusive todas as esferas, né, quer municipal, estadual e federal, para não esquecermos das contenções das encostas da nossa região. Era isso, presidente. Muito obrigado.